Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Presidente do TJMG encerra Congresso Internacional Diálogo de Cortes. TJMG realiza mutirões do júri em mais 3 comarcas mineiras. Comitê Estadual de Políticas Públicas para a Primeira Infância promove encontro com participação do Tribunal Mineiro. STF reafirma que Selic não incide durante prazo de pagamento de precatórios. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Presidente do TJMG encerra o Congresso Internacional Diálogo de Cortes no TJMG. Quem acompanhou o evento é o repórter Fabrício Veloso. Durante o encerramento do Congresso Diálogo de Cortes, a complementaridade entre a ordem jurídica brasileira e a internacional, realizado pelo TJMG no auditório do Tribunal Pleno em Belo Horizonte, os participantes debateram o direito ambiental e o direito penal sob a ótica das cortes internacionais. A palestra inicial foi ministrada pelo representante do Brasil na Corte Internacional de Justiça da Organização das Nações Unidas, juiz Leonardo Caldeira Brant. O jurista destacou a oportunidade para ampliar as discussões entre os representantes das cortes brasileira e internacional. Também ministraram palestras as juízas Joana Corner, do Tribunal Penal Internacional, e Silvia Steiner, ex-integrante do órgão. A magistrada parabenizou o TJMG pela realização do Congresso. Bom, achei um evento importantíssimo, até onde eu saiba, a primeira vez que se reúnem juízes da Corte Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional para discutir os assuntos que são os assuntos da atualidade, da maior atualidade. E até que ponto a atuação das cortes internacionais tem reflexos também na atuação do Poder Judiciário nacional, em matéria penal, em matéria de direito internacional, em matérias processuais. Então eu achei muito interessante, tive um prazer muito grande em participar. Cerca de 600 pessoas, entre autoridades, magistrados, servidores da justiça, professores e estudantes de direito, acompanharam o Congresso de forma presencial e virtual. No encerramento, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, agradeceu ao público participante. É uma avaliação profundamente positiva. Nós tivemos a oportunidade, de uma maneira inédita, discutir temas internacionais, temas atuais e temas que dizem respeito ao funcionamento desses organismos vinculados à Organização das Nações Unidas e que nunca haviam sido discutidos com tanta profundidade como neste encontro aqui no nosso tribunal. Para o segundo vice-presidente do TJMG e superintendente da EGEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, desembargador Saulo Versiani, o evento vai ficar marcado na história do tribunal. Na nossa avaliação foi espetacular, quer dizer, não podia ser algo melhor, especialmente por marcar a nossa história, a história do Judiciário Mineiro, seus 150 anos, e também a história da nossa escola judicial. Como eu disse inicialmente, inclusive em outra entrevista, nós precisamos, através da escola judicial, criar essa integração, que é uma integração não só nacional, como também internacional com relação à busca da justiça e da paz social. O Congresso Diálogo de Cortes é uma realização do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em parceria com o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, a Associação dos Magistrados Mineiros e o Centro de Estudos em Direito e Negócios, com o apoio do Cicobi Jus MP. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. O TJMG realiza mutirões do júri em mais 3 comarcas mineiras. As informações com o repórter Rafael Carvalho. Boa noite, Rafael. Boa noite, Sandra. Boa noite, ouvintes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais realiza mutirões do Tribunal do Júri nas comarcas de Jequitinhonha, Grão-Mogol e Conceição do Mato Dentro. Devem ser analisados 45 processos no esforço concentrado que segue até o dia 18 de dezembro.
O objetivo é ampliar a celeridade na prestação jurisdicional e desafogar os processos nessas comarcas. O Tribunal do Júri tem a competência para julgar os chamados crimes dolosos contra a vida, que correspondem a atos praticados de forma intencional, como homicídio, indução ou instigação ao suicídio ou à automutilação, infanticídio e aborto. A juíza auxiliar da presidência do TJMG e coordenadora do Núcleo de Justiça 4.0, Marcela Novaes, afirma que as 3 comarcas foram selecionadas por meio de levantamento prévio, realizado em parceria com a Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. Essas 3 comarcas estão num levantamento prévio que a gente fez com a Corregedoria. A gente mapeou o estado todo, ou seja, a gente levantou as comarcas que mais têm processos da classe 282, que a gente chama, que é a ação penal, dos crimes contra a vida, né? Crimes dolosos contra a vida, que são esses que são submetidos ao Tribunal do Júri, então a gente fez esse levantamento. Essas comarcas, junto com outras, estão nesse levantamento, então são as comarcas que mais têm processo pendente de sessão de julgamento. Na comarca de Jequitinhonha, os mutirões do júri já começaram e seguem até o dia 14 de novembro. Serão analisados 22 processos em pautas duplas simultâneas nos plenários do Fórum Doutor Antônio Peixoto e da Câmara dos Vereadores. Em Conceição do Mato Dentro, os esforços concentrados vão ocorrer entre 18 e 22 de novembro. Devem ser analisados 8 processos com pauta simples e 2 juízes cooperadores designados. Na comarca de Grão-Mogol, 15 processos são objeto da cooperação prevista para acontecer a partir do dia 28 de novembro até o dia 18 de dezembro, com pauta simples e 5 juízes designados e 7 promotores. O TJMG tem se empenhado na realização de grandes multirões, não apenas no mês nacional do júri, que ocorre em novembro, quando o Conselho Nacional de Justiça conclama todos os tribunais a se mobilizarem para o julgamento de processos ligados a crimes dolosos contra a vida. No ano passado, a Corte Mineira realizou 423 sessões nas cooperações, apenas no mês de novembro. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rafael Carvalho. 29 casais converteram as uniões estáveis em casamento civil no município de Dores de Campos. O casamento comunitário foi realizado pelo Sejusc, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da comarca de Prados, com a participação da 3ª vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A juíza coordenadora do Sejusc da comarca de Prados, Tatiana de Moura Marinho, destacou a importância da iniciativa para os cidadãos envolvidos. Segundo a magistrada, a conversão da união estável em casamento, além de status social, traz segurança jurídica para os noivos e reduz a demanda represada na comarca. A seguir no próximo bloco. Comitê Estadual de Políticas Públicas para a Primeira Infância promove encontro com participação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E você confere ainda, STF reafirma que Selic não incide durante prazo de pagamentos de precatórios. São 6h09, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. Comitê Estadual de Políticas Públicas para a Primeira Infância promove encontro com participação do TJMG. As informações com Cristina Mara. O TJMG, por meio da COINGE, Coordenadoria da Infância e da Juventude, participou da reunião inaugural do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância, que abrange crianças de 0 a 6 anos. O evento foi realizado pela SEDESI, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, na cidade administrativa em Belo Horizonte. Foram apresentadas as primeiras ações do comitê, depois de um histórico que destaca a evolução das iniciativas que abrangem o tema. Entre elas, a resolução do Conselho Nacional de que instituiu a Jornada Judiciária Nacional para a Primeira Infância. A superintendente da COINGE, desembargadora Alice de Souza Birchal, participou do encontro representando o presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior.
A magistrada afirmou que a iniciativa tem também a função de construir redes de enfrentamento contra a violência, a exploração sexual e o trabalho infantil. Segundo ela, no dia 3 de dezembro, será lançado na Corte Mineira um plano de ação a fim de assegurar a efetividade da política judiciária nacional para a primeira infância no âmbito do TJMG. O comitê foi instituído por meio de decreto em maio deste ano e tem funções como elaborar o plano estadual para a primeira infância, observar a legislação aplicável e fomentar a elaboração de planos municipais para a primeira infância, entre outras atribuições. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. STF reafirma que taxa Selic não incide durante prazo de pagamento de precatórios. Priscila Mendes. O plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que não incide a taxa Selic durante o prazo de pagamentos de precatórios, que são pagamentos devidos pelo poder público em razão de decisões judiciais, denominado de período de graça. Os pagamentos dos precatórios são feitos de acordo com a ordem de chegada e com a disponibilidade orçamentária do ente público. Nesse intervalo, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária. O caso em julgamento é originalmente uma ação previdenciária movida contra o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, em que um beneficiário pedia o pagamento de saldo complementar. Ele alegava que o valor do precatório a que teria direito tinha sido atualizado por outro índice e não pela taxa Selic. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que a súmula vinculante afasta a incidência de juros de mora durante o período de graça. Como a taxa Selic engloba juros e correção monetária, a aplicação do período de graça significaria a admissão de atraso da Fazenda no pagamento, o que contraria a jurisprudência do Supremo. No STF, o beneficiário sustentava que, de acordo com a emenda constitucional 113/2021, a Selic seria o índice que deve ser aplicado para a correção dos precatórios, inclusive no período de graça. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. Primeira jornada jurídica em Brasília vai discutir os desafios ambientais do país. O evento será realizado entre os dias 25 e 26 de novembro, mas quem traz os detalhes é o repórter Diego Brião. A primeira jornada jurídica de prevenção e gerenciamento de crises ambientais acontecerá em 25 e 26 de novembro na sede do Conselho da Justiça Federal, o CJF, em Brasília, no Distrito Federal. O evento reunirá juristas e membros do poder público para discutir os desafios ambientais do país. A coordenação geral do evento está a cargo do ministro Luiz Felipe Salomão, que é vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e do CJF, diretor do Centro de Estudos Judiciários, coordenador do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal e corregedor-geral da Justiça Federal. Em entrevista concedida ao CJF, o ministro destacou o papel histórico da jornada na construção de um novo paradigma jurídico para o enfrentamento dos desafios ambientais no Brasil. Segundo afirmou Salomão, eventos climáticos extremos sem precedentes, como as enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas registradas em setembro, evidenciam a urgência de uma resposta coordenada entre instituições públicas e privadas. O ministro também enfatizou que o diálogo colaborativo entre os setores público e privado e a sociedade civil é essencial para enfrentar complexidades de litígios ambientais e implementar políticas públicas efetivas. Da agência Rádio Web, Diego Brião. 6h16. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.